A malária, uma doença que tem assombrado a humanidade por milênios. Essa doença prevalece em todos os países de climas tropicais e subtropicais. O continente africano é o que mais possui número de casos. Tem causado muitas perdas humanas, principalmente entre crianças de até 5 anos de idade, onde as estatísticas chegam a ser alarmantes. Apesar do progresso obtido pela Organização Mundial da Saúde no combate à malária até finais da década de 70, ela atualmente é um dos mais sérios problemas mundiais de saúde pública. É a principal causa de morte em Angola, representa 20% dos casos de internamentos hospitalares e 40% das mortes perinatais que acontecem em Angola. Dados oficiais do Ministério da Saúde de Angola indicam que em 2018 foram registrados mais de 2,5 milhões de casos de malária e 3.364 mortes. Só nos últimos 3 anos provocou a morte de mais de 40 mil pessoas no país. Provocou a morte de mais de 40 mil pessoas no país. Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje vamos entender a malária, mas antes vamos dar um passo atrás para compreender como essa doença chegou nos seres humanos. Origens da malária. Acredita-se que a malária tenha surgido no continente africano. Entre os primatas ancestrais do Homo sapiens, como os australopitecos, a malária provavelmente foi a principal causa de morte. O biólogo espanhol Francisco Ayala e a sua equipe na Universidade da Califórnia concluíram que o parasita da malária saltou dos chimpanzés para os humanos há cerca de 2 a 3 milhões de anos. Expansão. A propagação da malária nos seres humanos começou com o advento da agricultura. A necessidade da água para os cultivos levou ao estabelecimento de assentamentos próximos aos rios, lagoas e poços, locais ideais para o crescimento do mosquito. Assim, pouco a pouco a doença se espalhou. Ela alcançou vários países da Europa e da Ásia e possivelmente chegou às Américas através dos navios dos descobridores. Já em 2700 a.C., o canon chinês de medicina, Neixing, discutia sintomas da malária e suas relações com as febres prolongadas e melancolia. Manuscritos do século VI a.C., encontradas na Biblioteca Real de Assurbanipal, em Nínive, atual Iraque, também mencionam febres mortais semelhantes à malária que afligiam a população da antiga Mesopotâmia. Figuras históricas afetadas. O plasmódio, parasita responsável pela malária, existe há tanto tempo quanto ou até mais que os seres humanos na Terra. Essa doença está entrelaçada com a nossa história. Acredita-se que ela tenha sido a causa das febres que afligiam os trabalhadores de plantações de arroz no rio Nilo e tenha levado à morte de faraós egípcios. Cleópatra, a lendária rainha, também enfrentou malária, assim como Alexandre o Grande. Muitos outros personagens famosos padeceram dessa febre. Santo Agostinho, o primeiro a ser bispo da Canterbury, sucumbiu a uma doença que provavelmente era malária em 597 a.C. Dante Alighieri, o poeta italiano, enfrentou a febre maligna em 1321 d.C. Pedro o Grande ficou tão frustrado com as febres que assolaram seu exército na Pérsia no início dos anos de 1720, proibiu o consumo de melões, acreditando que eles estavam causando a doença. A malária não poupou nem os poderosos. O imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, enfrentou o fim em um mosteiro em Ulster, Espanha, vítima de malária em 1558. O Papa Sisto V e o seu sucessor Urbano VII também sucumbiram à febre dos pântanos em 1590. Na Inglaterra, reis como James I e Charles II enfrentaram febres intermitentes típicas da malária. Origem dos pântanos. O termo malária tem raízes profundas na relação entre a doença e os pântanos. Acreditava-se que a causa dessa doença estava no ar insalubre de certas regiões pantanosas. Os italianos, no século XIX, descreveram a doença como área cativa ou mal-área, que significa ar ruim. Cerca de 200 anos depois, esse termo foi incorporado à língua inglesa. Os franceses não ficaram de trás. Também contribuíram com a sua própria interpretação. Eles criaram o termo paludismo, derivado da palavra francesa paludismo, que significa pântano. Essa escolha reflete a associação direta entre a malária e os ambientes pantanosos.
a descoberta do mosquito como meio de transmissão. Curiosamente, apesar de ser uma doença tão antiga quanto a própria humanidade, foi apenas no século V a.C. que Hipócrates fez uma conexão crucial. Ele observou que a proximidade de corpos de água estagnada estava associada à ocorrência de febres na população local. Antes disso, a malária era atribuída ao castigo dos deuses ou aos maus espíritos. Somente no final do século XIX e início do século XX é que se compreendeu o papel crucial dos insetos na transmissão do parasita causador da malária. Essas pequenas criaturas, especialmente os mosquitos, eram os verdadeiros culpados para disseminar a doença. As alterações mórbidas que a malária provoca no organismo infectado também foram gradualmente compreendidas a partir desta época. A malária é uma doença que mostra como a saúde humana e o meio ambiente estão ligados. Lembra a interação entre a ciência, a cultura e a linguagem. A medicina e a prevenção avançaram, mas continuamos vulneráveis e precisamos lutar juntos contra ela.